eu queria saber, na sua posição, aonde os pastores ficam sentados na igreja. O pastor César falou que uns falam que é altar, outros falam púlpito, aí uns falam que o púlpito é onde coloca a Bíblia em cima. Aí eu queria saber como é que deve chamar o nome da onde os pastores ficam sentados, que fica as cadeiras. Eu queria saber, que tem uns que falam que é altar, né? E no lugar do altar só sobe quem é santo. Eu digo, tá difícil, porque já se acha santo assim. Eu queria saber o nome que a gente deve chamar, aquele lugar que o pessoal senta, os pastores sentam. Meu irmão João, você acredita que na igreja tem santos? Nós estamos justificados, né? Por Cristo Jesus. Certo. Porque ele vai vir buscar um povo lavado, remédio de boas obras, né? E nós não, se fosse santo, acho que nós não estaríamos mais aqui, né? Obrigado pela sua participação. Né? Nós vamos responder aqui, João, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica ligadinho aí. Deus Imagina, Deus abençoe. Bom, vamos lá. Existe na nossa igreja um altar. Algumas palavras nós colocamos dentro do cristianismo e passamos a usar por conta da tradição da igreja. Biblicamente, na igreja existe um altar? Não, biblicamente na igreja não existe um altar. Ainda que seu pastor diga isso no culto, ainda que as pessoas usam esta palavra para tal fim, mas biblicamente não. O altar no Antigo Testamento era o altar do holocausto e o altar do sacrifício. No altar do holocausto, todo animal era queimado, e aí queimado por completo. Tanto a libação, o cheiro suave, quanto a oblação. A oblação do animal era a parte sólida do animal, a carne. O cheiro suave era a gordura e a libação era o sangue do animal. Se não fosse um animal ou fosse uma oferta, por exemplo, do campo, o grão seria a oblação, a libação seria o suco da uva, suco da vide, e o cheiro suave seria o azeite. No altar do holocausto, o animal ele era completamente queimado. No altar do sacrifício, o sangue do animal era usado para o sacrifício no Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote ele matava o animal e o sangue do animal expiava o pecado, ainda que de forma temporária, tá? Até chegar o sacrifício eterno, vicário de Cristo Jesus. Aquele altar que ficava no átrio, antes da pia, porque tem o tabernáculo que Deus, no monte de Deus, ali no Horebe, no Sinai, ele chamou Moisés para o monte e falou para Moisés, olha Moisés, o Bezalel e o Olibe serão capacitados pelo Espírito Santo e eles irão reconstruir ou construir um tabernáculo. Esse tabernáculo terá 3 compartições, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. No lugar santíssimo teria a arca, na tampa da arca o propiciatório de ouro puro, dentro da arca a vara de Arão, o livro da lei e também o pote do maná. No lugar santo haveria 3 peças. À direita do sacerdote, quando ele entrava no lugar santo, a mesa dos pães da preposição, que era o alimento do sacerdote. Havia no centro o altar do incenso e ao lado esquerdo o candeeiro, o castiçal, o candelabro. No átrio havia 2 peças. Havia o altar do holocausto, o altar do sacrifício, e à frente a pia de bronze onde o sacerdote se lavava. Esta peça se chama altar e é para matar animal, é para queimar o animal no altar do holocausto. Então o púlpito da nossa igreja nada tem a ver com altar. Entende que o púlpito da nossa igreja não é para sacrifício de animal, por exemplo, não é para queimar o animal, como no altar do holocausto. Então ali é um púlpito, existe ali a tribuna, ou como você queira chamar. Mas existem algumas palavras que a igreja colocou dentro do cristianismo e assumiu a patente dizendo, olha, essa palavra agora, pra gente, ela tem esse significado. Mas biblicamente não. Ainda que entendo o que os pastores querem dizer, mas a nossa igreja não tem o altar. E por conta dessa ideia proveniente do catolicismo romano, que a igreja ainda continuou mesmo após a reforma, a ideia de altar, nos parece que aqueles que sentam no altar são mais santos do que aqueles que estão no seio da igreja. E algumas pessoas, até antes de subir para o púlpito, eles fazem uma oração ali antes, como se fosse entrar no lugar santíssimo. E aí parece que aquele lugar é mais santo do que toda a igreja. Bom, o local físico onde nós nos ajuntamos para congregar, ele recebe os santos. E os santos é a igreja. A igreja é santa
Existe dentro do bojo da soteriologia, do processo de salvação, a graça preveniente que habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria, e ele estendendo a sua mão e aceitando a proposta, a oferta do evangelho, após ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele aceita Jesus, ele nasce de novo, ele é regenerado. Quando ele é regenerado, ele também é justificado, como o irmão João citou, mas também ele é santificado. Então existe uma santificação posicional. A igreja mais trabalhosa que Paulo teve que lidar é a igreja de Corintos. Então, escreve a igreja de Corinto aos santos. Observe que era uma igreja que tinha divisão, homens carnais, mas eles foram santificados pelo sangue de Jesus. Você não é santo por aquilo que você faz, você é santo por aquilo que ele fez por você na cruz. Mas para viver em santidade é o segundo aspecto da santificação. Primeiro é posicional, eu me tornei santo por causa do sangue de Cristo. Mas para viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, eu dependo do Espírito Santo, que trabalha em mim de dentro para fora, e da palavra de fora para dentro, santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, até a santificação final, que é a glorificação do corpo no dia do arrebatamento da igreja. Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, e também 1 Coríntios 15, versículo de número 50 a seguir. Então, na igreja tem o altar? Não, a igreja não tem o altar. Biblicamente falando, não. Ali não é o altar, ali é o púlpito, ali é a tribuna, e aquele lugar não é mais santo do que as cadeiras que estão embaixo. Tudo bem?